Olá, de novo, terceira parte de políticas públicas de educação, né? Nossa, a gente é bom para fazer política, né? Colocar em prática, aí é outra história, né? Mas deixa quieto e vamos aqui à nossa aula. Hoje a gente vai falar de coisas importantes, continue anotando, depois vai lá, aprofunda os seus conhecimentos, né? Porque sabe que esse capítulo aqui é um capítulo especial dentro dos concursos, né? Os concursos cada vez mais vêm cobrando conhecimentos do professor em relação a essa situação, que dirá de todo mundo que trabalha com a gestão, que trabalha com a parte técnica, né? Então, atenção, porque agora o assunto é Fundeb, ele mesmo, Fundeb. Então, Fundeb, a sigla significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, isso é Fundeb, tá? Bom, quando é que ele entra em vigor? Janeiro de 2007, por conta de uma medida provisória, tá? E, na realidade, ele foi regulamentado em junho do mesmo ano pela Lei 11.494, em 2007. Mas de onde ele nasce? Ele nasce em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que era o Fundef. O Fundef, ele vigorou de 98 a 2006. Então, veja só. Constituição em 88, LDB em 96, a obrigatoriedade era do ensino fundamental. Então, pensou-se nessa criação desse fundo para o ensino fundamental. Então, nós tínhamos, dentro da educação básica, uma situação muito interessante. Educação infantil não tinha dinheiro para nada, o ensino fundamental tinha dinheiro e o ensino médio não tinha dinheiro para nada. Então, isso ficou durante 8 anos, de 98 até 2006. Até que várias pressões sociais, várias discussões, os profissionais da educação, as pessoas ligadas à educação começaram a questionar e o Fundef, então, foi substituído por algo mais amplo, que é o Fundeb, justamente para poder contemplar toda a educação básica. Então, a gente fala desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, até o ensino médio. Então, um fundo, que é um fundo monetário, financeiro, justamente para poder ser distribuído e facilitar, fomentar todas as ações educativas voltadas para esse público, tá? Então, em cada estado, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é composto por percentuais das seguintes receitas. Diferentes receitas vão montando esse fundo, tá? Então, pensa, fundo, pega o dinheiro daqui, dali e vamos montando esse fundo. E depois esses fundos todos vão ser redistribuídos entre os estados da nação. Então, vamos lá. Fundo de Participação dos Estados, que é o FPE, Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações, desoneração das exportações, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é o IPVA, e também compõe o fundo as receitas da dívida ativa e de juros e multas incidentes sobre qualquer uma dessas fontes que foram mencionadas acima. Então, olha só, tem várias origens, tá? Diferentes receitas para montar esse fundo. Isso é para a gente entender que o fundo, ele vem para além daquela ideia que muita gente tem, que só o dinheiro do Estado e o dinheiro do município em si vão montá-lo. Na realidade, a gente tem diferentes fontes de receitas que precisam contribuir para a organização do Fundeb, tá? Bom, recolheu tudo, agora eu vou ter que distribuir esse valor. Como é que se distribui esse valor, tá? Então, é sempre de acordo com o número de alunos matriculados nas redes estaduais e municipais, o Distrito Federal também entra, tá, gente, dentro da sua especificidade, que são estabelecidos pelo censo escolar. Olha a importância do censo. O censo escolar tem lá o programa, né, o Educacenso. O censo escolar, ele precisa ser muito bem elaborado, ele precisa de um processo muito cuidadoso, porque ele é o marcador quantitativo que vai ser o tempo inteiro consultado
para distribuição de verbas. Então, a verba do Fundeb vai ser sempre distribuída de acordo com o número de alunos que está assinalado no censo escolar. Ah, mas depois que o censo foi feito, saíram não sei quantos. Não interessa, é o número do censo que conta. Ah, mas depois que fechou o censo, entraram mais 200 alunos. É o número do censo que conta da mesma forma, tá? Então, mais da metade do dinheiro, ou seja, 60%, é destinado à remuneração de professores. Então, a gente já ouviu falar aqui várias vezes do piso nacional salarial, da existência desse piso, da importância desse piso, mas a gente tem que saber também que 60% desse valor do Fundeb é destinado para o pagamento dos professores, tá? O restante, 40%, é aplicado em outras despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Para fiscalizar a aplicação dos recursos, os municípios se organizam em conselhos. Então, tem conselho fiscalizador do Fundeb. Em tese, todo município e todos os estados têm esse conselho. Esse conselho é quem vai fiscalizar a utilização desse dinheiro, tanto para o pagamento dos profissionais, dos professores, quanto para a aplicação em todas as áreas que envolvam a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, existe um papel muito importante para esses conselhos, tá? Bom, a gente tem algumas inovações que foram incorporadas ao Fundeb quando a gente pensa e compara com o que a gente tinha anteriormente, que era o Fundef, tá? Então, a diferenciação dos coeficientes de remuneração das matrículas não se dá apenas por etapa e por modalidade da educação básica. Então, a gente tem por etapa, tá? Então, a etapa é essa aqui, educação infantil, quantos alunos? Ou apenas por modalidade, tá? Modalidade, esse aqui é para o aluno que está lá na educação técnica, não é só por isso, tá? Mas é também pela extensão do turno. Lembra que a gente falou da questão da escola em tempo integral e aquele interesse em ampliar 50% o número de instituições que oferecem tempo integral e 25% da demanda total dos alunos? Pois é. Então, o que acontece em relação a essa distribuição do Fundeb? Se eu faço uma distribuição pelo número de alunos, pensa, se eu tenho uma escola e a escola funciona em 2 turnos, eu tenho 100 alunos de manhã, 100 alunos à tarde, eu recebo por 200 alunos. Mas eu tenho uma escola que é em tempo integral, tá? Turno integral, tá lá. Então, eu não vou ter 200 alunos na escola, eu vou ter 100 alunos na escola. E eu receberia, então, por 100 alunos. O que acontece? Essa é uma diferenciação que vem sendo feita. Essa escola, tá, em tempo integral, ela recebe 25% a mais por cada aluno matriculado. Então, ela vai receber os 100 alunos mais 25%. Para poder dar conta dos desafios que significam a educação em tempo integral, tá? A outra coisa é que as creches conveniadas também foram contempladas para efeito de repartição dos recursos do fundo. As creches conveniadas normalmente são aquelas creches que são comunitárias, que são fruto de uma associação de moradores, e como há uma defasagem muito grande no número de creches, no atendimento em creches no Brasil, essas creches que são conveniadas precisam de suporte e elas recebem por aluno matriculado, elas também são contabilizadas para efeito de receber esses recursos do fundo, tá? A atenção à educação infantil é complementada pelo Pró-Infância, que é um outro programa, tá? Que financia a expansão da rede física de atendimento e da educação infantil municipal pública. Como eu falei, a rede é muito pequena, por isso que se tem creches conveniadas. Cria-se, então, um outro programa, que é o Pró-Infância, justamente para poder pensar em ampliação nessa rede física. Então, vamos agora conhecer um pouco mais do Pró-Infância. Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, Pró-Infância. Ok. Então, olha só o Pró-Infância. Ele foi criado por se considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar, desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria da qualidade na educação. Pensar em educação infantil, especialmente pensar em creche, significa pensar em outros materiais que habitualmente a gente não pensa na perspectiva da escola. Então, por exemplo, você já pensou a escola pensar em berço? Não.
mas na creche pensa-se. Escola pensar em brinquedos, bonecas, bichinhos de pelúcia? Talvez não, mas na creche se pensa. Então, você tem que pensar em mobiliário, em materiais que não são pensados pela escola de ensino fundamental, porque não fazem parte da sua especificidade. Então, a gente tem que pensar se a gente está falando da melhoria da qualidade, dentro daquele olhar dos elos que a gente viu no PDE, daquela coisa do regime de colaboração. A gente precisa olhar também para a educação infantil para poder pensar no que seria a melhor forma de atuação. Então, o programa foi instituído pela resolução número 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, como eu tenho falado aqui com vocês, tá? Seu principal objetivo, então, é prestar assistência financeira ao Distrito Federal, aos municípios, visando garantir o acesso de crianças e creches a escolas de educação infantil da rede pública. Então, vamos lá. Tem que colocar a criança, lembra que tem a meta no Plano Nacional de Educação, né, de expansão, embora seja uma meta bastante tímida, né, 50% das crianças no final do plano, no final da vigência do plano, né, 2024, a gente precisa começar a construir. E lembra que o prédio, para abrigar as crianças de creche para a escola, ele também tem que ter características diferentes dos prédios que abrigam crianças a partir dos 6 anos de idade. Então, por exemplo, banheiros adaptados, fraldários, lactários para o caso de bebês. Então, existem especificidades que precisam ser pensadas em prédios próprios, com os espaços pensados para benefício das crianças da faixa etária que estarão ali presentes naquele momento, ok? Então, vamos lá. As unidades construídas são sempre dotadas desses ambientes que eu estou chamando a atenção para vocês, que são essenciais para a aprendizagem das crianças. Então, por exemplo, a gente tem sala de aula, tá aqui aquela sala mesmo, bem padronizada. A gente tem as salas de multiuso. As salas de multiuso são salas que podem virar várias coisas, dependendo da organização da própria instituição. Sanitários, fraldários, tá? Recreio coberto, ou seja, tem que ter um pátio coberto para que as crianças possam brincar, parque, refeitório, entre outros ambientes que permitem a realização das atividades pedagógicas, das atividades recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e das de serviço. Então, tem que se pensar num prédio, numa estrutura que é bastante diferente, tá? Então, entre 2007 e 2014, o programa investiu na construção de 2.543 escolas, tá? Por meio de convênios. E a partir de 2011, com a inclusão no PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento 2, outras 6.185 unidades de educação infantil foram apoiadas com recursos federais, totalizando 8.728 novas unidades em todo o país. Embora os números digam isso, deixa eu dizer para vocês que essas 8.728, nem todas elas finalizaram as suas obras. Então, tem algumas paradas, algumas que não foram inauguradas, porque esse é um programa que tem contrapartida do município, tá? Então, não é só o governo federal quem tem toda a responsabilidade, existem contrapartidas do município que muitas vezes não foram cumpridas. Então, o programa, o Pró-Infância, também repassa recursos para equipar as unidades de educação infantil em fase final de construção, com itens padronizados e adequados ao funcionamento. Então, além disso, tem esse apoio para essa compra, tá? De materiais para equipar as unidades de educação infantil. Mais de 2.500 municípios receberam o apoio do FNDE, tá? Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a compra de móveis e equipamentos, como mesa, cadeira, berço, geladeira, fogão, bebedouro, máquina de lavar e tantas outras coisas que são extremamente necessárias dentro de uma creche. Então, esse é o Pró-Infância, não esquece, tá? Bom, então a gente já viu muitas coisas da educação básica, né? Já falamos aqui exaustivamente de alguns programas voltados para a educação básica. Vamos falar um pouquinho, então, agora, de algumas políticas voltadas para a educação superior, tá? Então, olha só, inicialmente eu quero chamar a atenção para vocês de algumas siglas que são extremamente importantes. REUNE,
O que é o REUNE? Um programa de apoio a planos de reestruturação e de expansão das universidades federais, cujo objetivo é aumentar o número de vagas e a redução das taxas de evasão nos cursos presenciais e nos cursos de graduação. Então, você vai expandir, vai reestruturar as universidades? Ok, é o REUNE quem faz isso. Ao mesmo tempo, pensar em reduzir as taxas de evasão nos cursos presenciais, que é uma taxa considerável, vamos combinar. A outra sigla é a sigla do ProUni. Já falamos um pouquinho do ProUni aqui, mas o que ele é? Programa Universidade para Todos. Então, de fato, ele é um programa de bolsa de estudos, ele vai dar bolsa de estudos às vezes integral, às vezes a bolsa parcial, cuja forma de seleção dos beneficiários é o Enem. Então, é a nota do Enem e também uma avaliação socioeconômica, tá? Então, o ProUni concede bolsas de estudos integrais e parciais em curso de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino superior privadas. ProUni é bolsa para instituição privada, não esquece, tá? Oferece, em contrapartida, isenção de tributos às instituições que aderiram ao programa. Então, a Universidade Privada X aderiu ao programa e oferece lá não sei quantas vagas, tantas no curso A, B, C, D e assim por diante. O aluno que foi selecionado via notas do Enem, porque faz parte daquele perfil socioeconômico pré-determinado, ele escolhe e consegue, com a nota que ele alcançou lá no Enem, fazer o curso X. O que a universidade ganha? Ela ganha isso aqui, tá? Ela ganha uma isenção de tributos. Então, não é que a universidade, que o governo federal pague a universidade, mas se a universidade pagava, sei lá, 10x de impostos, agora ela vai pagar 9,5x de impostos, os tributos caem. Então, ele é sempre dirigido aos estudantes egressos de ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsista integral. Então, para ter direito ao ProUni, pode até ter estudado na rede particular, mas se tiver sido um bolsista integral. Se não foi bolsista integral, não tem direito ao ProUni, tá? Com renda familiar per capita máxima de 3 salários mínimos. Então, você vai pegar, são 5 pessoas na casa, quanto é que dá 5 pessoas? 5, a rede per capita de 3 salários mínimos, eu multiplico 5 vezes 3, 15. Então, aquela família não pode ganhar mais do que 15 salários mínimos para ter acesso a esse programa que é o ProUni, tá? Então, ele também tem ações conjuntas de incentivo à permanência dos estudantes com aquilo que a gente chama de bolsa permanência, tá? E ainda com fundo de financiamento, com FIES, tá? Que possibilita ao bolsista parcial financiar parte da mensalidade não coberta. Então, ok, ele é ProUni, mas ele não é ProUni integral, ele é ProUni parcial. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.